Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No processo da evolução antropossócio-psicológica, houve um momento em que a psique experimentou uma fissão, dando lugar ao surgimento de dois arquétipos que deveriam continuar numa grande jornada até lograrem uma nova unidade. Referimos-nos ao ego e ao self. Esses dois arquétipos foram criados pelo eminente neurologista e psiquiatra suíço de Zurique, para poder definir aquilo que somos e aquilo que aparentamos. O eixo ego-self constitui essa grande dualidade que um dia voltará a fundir-se na unidade de um self que adquire a plenitude, o estado luminoso ou de iluminação, como estabeleceu o eminente pai da psicologia analítica. Mas antes dele, Plotino, o emérito discípulo de Amônio Sacas, que nasceu no Egito, fundador da escola neoplatônica de Alexandria, havia asseverado que a ciência e a inteligência são insuficientes para entender o uno. Somente através da emoção é que se pode penetrar nessa unidade de onde tudo e todos nos originamos. A escola neoplatônica de Alexandria teve por meta essencial restabelecer a grande proposta da grandiosa escola que procurou demonstrar a realidade filosófica da vida, estruturando o ser nas bases profundas de uma realidade dupla, conforme o conceito socrático platônico. Porque o grande problema da criatura humana, ainda hoje, é a criatura humana. Para poder entendê-la, nasceu a filosofia. E para que a filosofia pudesse explicar a realidade do ser, surgiu a grande interrogação: a vida é escrava da morte ou a morte é apenas o fenômeno biológico da vida? Antes de Sócrates, nós vamos encontrar em Anaxágoras o pensamento extraordinário do pioneiro da física quântica há aproximadamente 2.300 anos. Este homem incomum, pré-socrático, dizia que tudo que existe no invisível nós encontramos no visível. E tudo aquilo que existe na parte encontra-se no todo. Ele era o pioneiro do holograma e das apresentações da física nuclear contemporânea. Mas este homem genial foi perseguido e condenado à morte pelo crime de dizer que o Sol era maior do que o Peloponeso, a montanha da Grécia. De certo modo, é ele um dos pais primitivos da astronomia, da astrofísica. Mas logo depois, quando Sócrates começou a investigar a realidade da criatura humana, descobriu que a vida tem um sentido psicológico profundo, que é a ética moral. Se não existir uma ética moral como sendo base para a afirmação da realidade do ser que somos, a vida perde o seu significado. E por isso mesmo Sócrates
havia estabelecido que o ser humano apresenta-se numa dualidade. O ser, que é permanente, e o não ser, que é transitório. O espírito e a matéria. Mas esse ser que é permanente provém do mundo das ideias, que é o mundo inicial, o mundo causal, o mundo real, para onde tudo retorna. Sendo ele o grande sofista, que através da sua doutrina maiêutica convidava os discípulos à reflexão. Através de Platão, seu discípulo emérito, tomamos conhecimento da sua vida admirável, da sua dedicação ao bom, ao bem e ao belo, e daquilo que mais tarde será considerado como uma das futuras bases do cristianismo e a posteriori do espiritismo. Porque Sócrates, acreditando que o ser não se extingue com a morte, procurava demonstrar que alguns seres que houveram desencarnado retornaram à Terra e alguns deles com eles se comunicava. Fez-se célebre a história do seu Daimon, daquele ser angelical que o guiava na maioria das dificuldades de decisão e que o ajudava mesmo na compreensão do pensamento filosófico. Foi Platão, o seu emérito discípulo nos jardins de Academos, que nos dá uma ideia da grandiosidade de Sócrates. Isto porque, à semelhança de Jesus, ele nada escreveu. A sua vida era tocada pelo desejo de encontrar-se a harmonia, de preservar-se o belo e de estabelecer-se uma ética de comportamento compatível com os padrões da felicidade. Condenado a beber cicuta, porque estaria pervertendo a juventude, ao convidá-la a não obedecer aos 70 tiranos que governavam Atenas, ele enfrentou a morte com naturalidade, demonstrando que morte é vida, e quando o meritíssimo juiz o condenou no processo à morte, ele respondeu sofisticamente: mas, excelência, todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. E enfrentou-a com a dignidade daqueles que viverão, todos nós, indubitavelmente. Platão, por sua vez, procura demonstrar a necessidade de, não apenas, acreditar-se nessa dualidade, mas também na pluralidade das encarnações. Havendo passado uma temporada no Egito, quando seu mestre estava politicamente perseguido, de lá ele trouxe a Atenas a imortalidade da alma agora embutida na reencarnação. E será talvez no Ocidente um dos primeiros a dizer que a vida tem o seu valor pelos nossos atos. Se não houvesse a sobrevivência, bom negócio fariam os maus. Porque depois de uma vida pervertida e cruel, tudo terminaria no nada. Mas para eles, a realidade da vida é muito mais pungente e severa, porque depois da morte ela prossegue e o ser retorna ao proscênio terrestre para dar lugar à atividade de desenvolvimento do eu profundo. Mais tarde, Aristóteles, por sua vez discípulo de Platão, o Estagirita, irá dizer-nos que há uma terceira partícula que constitui a criatura humana, que é a inteléquia, e abre o pensamento à realidade transcendente do ser e da vida. O Oriente, por sua vez, resolveu a problemática da criatura humana de maneira muito mais fácil, através da própria revelação. Na intimidade dos santuários dos templos caldeus, assírios, babilônios, egípcios, ou na intimidade das preocupações profundas dos hebreus ainda mergulhados no grande êxodo pelo deserto, aqueles que eram denominados mortos retornaram e estabeleceram as diretrizes da felicidade para o amanhã através de uma vida digna,
toda ela trabalhada dentro dos códigos da ética que constituem a lei da natureza. Dessa maneira, quando Jesus Cristo vem ter a terra, ele procura demonstrar que é também a unidade. Eu e o Pai somos um, porque não havia em Jesus essa diferença do eixo ego-self. Ele era a plenitude e teve a ocasião de muito bem defini-la quando asseverou que antes que nós fôssemos, ele já era. A mensagem arrebatadora do cristianismo assinala uma era em que nós podemos perceber que é possível superar os limites do nosso ego e alcançar a realidade do ser que em legitimidade nós somos. Nada obstante, aquela mensagem de ternura, feita de amor decantada no Sermão das Bem-aventuranças, depois de 300 anos, experimentou a construção sociopolítica, desde o momento em que Constantino a considerou livre para agir no Estado e logo depois para poder ser parte do próprio Estado. A palavra de Jesus, que rutilava na alma de 1 milhão de mártires, que foram conduzidos à fogueira, atirados às arenas, despedaçados pelas feras. Aquela palavra dúlcida e nobre foi modificada pela problemática dos dogmas, das paixões humanas, pelas imperfeições das criaturas, que ao invés de viverem o cristianismo, adaptaram-no ao seu modus vivendi, a prejuízo da qualidade da própria mensagem. É quando, então, a partir de 1744, um homem notável na Suécia, considerado um dos maiores sábios do seu tempo no seu país, tem a oportunidade de receber uma revelação. Emanuel Swedenborg mantém contato com o mundo transcendental e no dia 16 de setembro de 1756, na cidade de Gotemburgo, a 495 quilômetros de Estocolmo, estando no jantar nobre, esse cientista admirável empalidece e de repente começa a dizer coisas desconexas, surpreendendo o seleto colégio daqueles que participavam do banquete. Vejo Estocolmo devorada pelas labaredas. E durante 6 horas, ele narra com riqueza de detalhes a tragédia que acontece na grande capital da Suécia, devorando as grandes construções por causa de um lamentável incidente provocado por uma questão muito natural. Mais tarde, ante a surpresa daqueles espectadores, chegam as notícias do correio informando aquilo que Swedenborg havia narrado diante das pessoas dominadas pela surpresa. É que Swedenborg entrava no reino da transcendência. E logo depois ele narrará as suas visões fascinantes, quando diante dos seus olhos desaparece o mundo objetivo e surge a imensa escada de Jacó, da simbologia bíblica. E aparecem os seres angélicos que descem e aqueles outros que ascendem, falando-lhe das belezas da imortalidade e ensejando-lhe a construção de uma nova doutrina religiosa com base no cristianismo, a Nova Jerusalém. Swedenborg é um dos primeiros narradores nos tempos modernos da vida transcendental. E para surpresa daqueles que têm a oportunidade de compulsar a sua obra, vão encontrar as narrações formosas na linguagem moderna, portanto, do século XVIII, repetindo a façanha inesquecível de Dante Alighieri. Esse homem fascinante, considerado pai da literatura italiana, que nasceu na cidade de Florença, em pleno século XIII,
que teve a vida de um grande apaixonado platônico, desde a vez que ele teve a ocasião de ver Beatriz, uma menina de 8 anos, quando ele deveria estar aproximadamente com 16, e nasce uma paixão. E esse homem que se casa, que constrói a sua vida, que apresenta uma proposta política para o seu país, porque Florença era um país independente do conjunto italiano, ele então tem um sonho de narrar a realidade da vida cristã post-mortem. E através de uma fantasia mental ou de um desdobramento da personalidade, ele vai levado por Virgílio, o poeta latino, a conhecer os abismos da degradação humana, as hienas infernais. Coloca na entrada do inferno a frase lapidar: aqui desaparece a esperança. E começa a narrar as dores ultrizas que aguardam quaisquer pessoas, religiosas ou não, que deverão passar pelo suplício da amargura, da consciência de culpa, pelo resgate através do fenômeno perverso do sofrimento, pelos males que haja praticado na terra. E sendo ele levado pessoalmente em desdobramento espiritual, portanto, na colocação antiga do corpo astral, ele vê in loco as aflições inconcebíveis que são infligidas àqueles que se transformaram em réus de si mesmos. Ali então ele contempla apavorado a angústia da perda da paz, a ausência absoluta de qualquer esperança, porque o inferno tinha um sabor de eternidade. Mas, confiado na misericórdia divina, posteriormente Virgílio leva-o ao purgatório, uma região intermediária, onde as almas têm oportunidade de arrepender-se do mal que praticaram e deslocar-se, talvez, mais tarde, para o reino dos céus e das delícias, ou, no caso de perseverar na mesma situação deplorável, serem conduzidas às hienas infernais. Desencarna Dante Alighieri, e a Divina Comédia torna-se uma obra-prima da literatura italiana, contribuindo grandemente na formação da própria língua neolatina. E um dia, seu filho Jacobo, que estava ainda tocado pela ausência do pai, tem um sonho. O pai aparece-lhe e diz-lhe que a obra não está completa. Ele houvera escrito 12 outros cantos a respeito do céu. E diz-lhe que vá à sua residência e que encontrará na parede um cofre embutido, disfarçado por uma esteira colocada sobre ele. Ali dentro estão os doces cantos do céu. Jacopo desperta, corre ao advogado de seu pai, assinar Boccaccio. E quando os dois chegam à residência em que viveu o poeta triste e melancólico, encontram a complementação da Divina Comédia. Seu poeta latino, Virgílio, levou ao inferno e ao purgatório, é Beatriz que o leva ao reino dos céus. Angelical, na sua pulcritude, ela conduz o poeta para poder perceber a divindade das suas manifestações plausíveis do entendimento humano e também as grandes compensações que são reservadas àqueles que são fiéis. A obra, apresentada mais tarde, no século XVIII, pelo grande místico que foi Swedenborg, faz-nos lembrar as mesmas narrações de Dante Alighieri. Jesus houvera dito, conforme anotara João no capítulo 10, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois que senão eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entra na casa de meu pai, senão através de mim. Era Jesus demonstrando a pluralidade dos mundos habitados, mas também a interface desses mundos vibratórios que interpenetram os denominados mundos materiais em outra dimensão. Caberá
ao insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, repetir as mesmas lições que foram colocadas por Plotino, por Anaxágoras, por Sócrates, Platão, Aristóteles, e também confirmar as maravilhosas revelações de Dante Alighieri e de Swedenborg, asseverando que nós viemos do mundo causal e que retornaremos a esse mundo com o patrimônio que acumularmos durante a nossa vilegiatura carnal. A doutrina espírita chega para restaurar o cristianismo, que ainda não fora vivido em toda a sua grandiosidade, exceto daqueles 3 primeiros séculos de martirológio, de abnegação, de dedicação total dos que se fascinavam pelo reino de Deus e optavam por consegui-lo, deixando no plano secundário a vida material. O Espiritismo nascendo através de uma observação científica, perfeitamente compatível com os padrões do século XIX, porque merece recordarmos que no mesmo dia 31 de março de 1848, por ocasião dos fenômenos dos raps em Hydesville, em Nova York, na casa da família Fox, em Londres, na Sociedade Dialética, Karl Marx apresenta o seu Manifesto Comunista. A mim me parece fascinante quando nasce uma dialética de natureza materialista para poder atravessar a história por meio da economia, propondo uma outra civilização filosófica baseada na negação da vida imortal. E nesse mesmo dia, do outro lado do oceano, os imortais virem comunicar-se para dizer que a vida continua e que todas as experiências que são negadoras fracassam diante da realidade dos fatos. O pai da psicologia americana imediatista, positivista, William James, teve ocasião de elaborar uma frase extraordinária entre as muitas da sua psicologia humana. Disse ele que basta o acontecimento de um fato para sobrepor-se a toda negação. Todos sabemos que os corvos são negros. Não é necessário, para poder dizer que existe um corvo branco, que nós apresentemos todos os corvos negros da humanidade. Basta que apresentemos um corvo branco e logo teremos demonstrado a tese que nem todos os corvos são negros. Desta maneira, o Espiritismo fere o materialismo de maneira certeira, apresentando o fato da imortalidade, que se multiplicam em fenômenos constatados no laboratório da mediunidade. Porque logo depois, com o surgimento da ciência espírita, apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, uma nova era se abre para o tirocínio da humanidade. E é nessa obra, que tem um caráter de ciência, porque enfrenta a ciência nos seus lugares onde se encontra e se obsia, abre-se um elenco fantástico de natureza filosófica. A doutrina de Sócrates, a doutrina de Platão, a doutrina dos neoplatônicos renascem através da reencarnação que explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão dos sofrimentos humanos, quem de nós, de mediana claridade mental, que não se perguntou, por que eu sofro? Qual a razão da carência? Porque pessoas há que tudo quanto tocam, a semelhança de Midas, transforma em ouro, e aquelas outras que todo ouro que toca se transforma no metal, sem qualquer significado. Porque existem pessoas que nascem num berço de felicidade e outros num catre de desdita. Qual a razão dos fenômenos teratológicos? Aqueles deformados, os denominados irmãos siamesas, esses anencéfalos, que não têm a possibilidade mínima de raciocinar, porque lhes falta um órgão do raciocínio que é o cérebro. Qual a razão da idiotia?
da esquizofrenia, do autismo, do vazio existencial, da culpa que trazemos subrepticiamente nos recônditos do nosso inconsciente profundo. Porque a timidez, porque, no entanto, outros atravessam a terra sempre aureolados pela felicidade, pelos júbilos, pelos aplausos, e nada obstante também, no recôndito dos seus seres, experimentos inenarráveis. A reencarnação é a chave que decifra todos os enigmas do comportamento e que abre as portas do porvir, ensejando-nos a felicidade. As doutrinas religiosas asseveraram-nos que a terra era um vale de lágrimas, era um lugar de punição, que a vida física era um castigo divino, através do qual deveríamos, por meio da penitência, dos suplícios, depurar-nos, quando o Espírito veio dizer-nos que a terra é uma abençoada escola, ainda inferior, porque os espíritos que a habitamos ainda somos inferiores, mas que se vai desenvolvendo, cresce, que evolve como as suas criaturas e que em breve estará numa situação de beneficência, de progresso, que é um mundo de regeneração, avançando na direção dos mundos felizes que nos esperam. Doutrina eminentemente otimista, sem ter o caráter exacerbado das alucinações nem das fantasias, oferece-nos a visão correta da vida, conclamando-nos a uma existência caracterizada pelos sentimentos nobres do amor e não apenas da inteligência. Como disse Plotino, que uno somente pode ser entendido pelo sentimento e não só pela razão. O Espiritismo enseja-nos, através da sua filosofia, uma vida feliz, assinalada pelo prazer de uma existência caracterizada pelo dever retamente cumprido. Narrávamos ontem na cidade de Gama um fato que nos aconteceu oportunamente. Eu vivi a Segunda Guerra Mundial e fui educado no conceito de que todo alemão era nazista, era perverso, a cultura alemã era uma cultura terrível, perigosa, por causa da seleção racial. E isso de tal maneira me foi inculcado, através da cultura da época, que eu considerava de um lado o alemão um ser que era, dentro do conceito de Nietzsche, o super-homem, ao mesmo tempo temível, temerário. E quando, pela primeira vez, eu me encontrei em Berlim para proferir uma conferência com tradução na Universidade de Berlim, eu tremia e dizia, mas eu não tenho condições de falar a esta raça superior. Estava embutido no meu inconsciente a característica de que do terceiro mundo, de um mundo ainda muito inferior, o que é que eu ia dizer à raça alemã na universidade? Mas, como me haviam sido apresentado um tema, fizemos a abordagem, o tradutor era um intérprete muito feliz, depois houve algum debate, e ao terminarmos, quando se encerrava aquele evento, eu estava imensamente feliz, porque não me foi feita uma pergunta embaraçosa. Ali era a residência do materialismo, as teses de Schopenhauer, de todos aqueles pensadores do passado, como Nietzsche, com as suas características negadoras, estavam presentes, mas ninguém menoscabou a proposta espírita que eu havia apresentado. Então, embora sorrisse para o auditório, eu orava e dizia, meu Deus, que bênção! Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela bênção que me acabas de oferecer. E nesse momento de quase êxtase, aparece o espírito Joana de Ângeles, que me pergunta, tu estás feliz? Eu disse, como não? Graças a Deus eu consegui sobreviver. Não me equiparei aos alemães, mas eles ouviram-me com atenção, fizeram perguntas muito bem elaboradas, perguntas inteligentes e próprias, mas a minha maior felicidade é que eu não criei qualquer problema para o bom nome do Espiritismo. Então, Joana de Ângeles me disse jovialmente, meu filho, já que tu estás tão feliz com o bem que te aconteceu, permite-me dar-te um conselho. Agradece a Deus o mal que não te aconteceu, porque bastava que um pneu furasse quando vinhas para cá e chegarias tarde. Qualquer impedimento, então agradece a Deus o mal que não te aconteceu. E a partir de agora,
passa a agradecer a Deus o mal que não te aconteceu. Eu fiquei fascinado. E a partir de então, eu sempre agradeci o bem, mas também o mal que não me acontecera. Estava em Londres não há muito, e ao realizar uma conferência eu citei este fato, que me pareceu fantástico no meu limite intelectual. E ao terminar, uma senhora escocesa chamou-me ao lado e disse: Mr. Franco, chamei de imediato o intérprete, porque não falo inglês. E logo começamos a conversar. O senhor agradece a Deus todo o bem que lhe acontece? Sim, senhora. E o mal que não lhe acontece? Sim, senhora. Pois, Mr. Franco, eu desejo dizer-lhe que eu agradeço a Deus o bem que me acontece, o mal que não me acontece e o mal quando me acontece. Eu então levantei o sobrolho e ela concluiu: sabe por quê, Mr. Franco? Porque só me acontece o de que eu tenho necessidade para evoluir. Ela era mais espírita do que eu. Porque eu nunca havia pensado nisto. Então, o mal que me acontece é um bem, porque nada nos acontece fora da lei de causa e efeito. Eu então olhei para aquela senhora escocesa e admirei-lhe a inteligência, o brilho, a filosofia espírita colocada nesta situação, porque invariavelmente maldizemos daquilo que nos causa apuros, que nos aborrece, que nos desagrada, quando, no entanto, são as lições preciosas de lapidação do caráter. E a partir daí, eu passei a agradecer o bem que me acontece, o mal que não me acontece, o mal que me acontece e tudo que vem acontecer, para assim eu ficar em paz de consciência. É a filosofia espírita ensinando-nos a esse processo de desenvolvimento intelecto-moral, como assevera Allan Kardec, que nos propicia lutar sempre contra as nossas imperfeições. Mas, ao mesmo tempo, esta ciência maravilhosa, que nos dá uma filosofia otimista, é portadora de uma ética moral de natureza religiosa, porque ressuscita os ensinamentos de Jesus, demonstra que cada um de nós é um universo, é parte do uno, sendo uno também do grande uno. É um pouco complicado, mas graças a isso, a nossa unidade pode vivenciar a unidade cósmica, a unidade do amor de Deus, que se encontra íncito em nosso âmago, no ser mais profundo. Então o Espiritismo vem nos dizer que existem mundos de provação, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos primitivos. E esses mundos, de onde nós tivemos a oportunidade de vir, alguns, ou para onde retornaremos nessas sucessivas camadas vibratórias, cercam-nos e convidam-nos a reflexões profundas, porque são mundos habitados por seres espirituais que interferem em nossas vidas, interferem de acordo com o nosso padrão de natureza moral, graças às nossas realizações de natureza emocional, porque somos seres que mantemos o intercâmbio direto, constante e contínuo com aqueles que se encontram desvestidos da matéria. Ao ser apresentada a doutrina espírita, mesmo quando ainda não conhecida em Londres, aparece uma obra fascinante, falando-nos desses mundos que são caracterizados pelos diversos processos de evolução. A vida além do véu, do reverendo Staton Moses. Esse homem que era dedicado à religião, que vivia mergulhado no pensamento cósmico e que pregava também o inferno, que pregava o céu, de repente é arrebatado e retorna dos transes profundos para nos falar dos mundos paralelos, desses mundos espirituais que nos envolvem, nos quais nós nos agitamos e realizamos o nosso desenvolvimento espiritual, quase que concomitantemente. Uma outra obra sensibiliza a opinião pública inglesa e depois a opinião mundial, apresentado por uma jovem médium, Elizabeth de Perrance. A sua obra Do País das Sombras relata-nos as maravilhosas experiências da sua incomparável mediunidade. A médium que conseguiu converter grandes cientistas, especialmente o célebre cientista que era físico
Joubert, e que nos oferece mais tarde uma obra extraordinária na sua área, a física transcendental. Esta notável Elizabeth, que materializava os espíritos praticamente à luz do dia, que materializava plantas que permaneciam vivas por mais de uma semana, até que se decompusessem em contato com o oxigênio do ar e a claridade da luz. Experimentou momentos de grande aflição, quando numa das materializações fantásticas que realizavam, o espírito materializado de uma jovem mulher fascinou de tal forma um repórter que estava presente, que ele a abraçou, dominado por um impulso de licenciosidade moral, e ela fugiu dos seus braços e retorna à cabine, deixando a médium com uma problemática pulmonar. É nesse período que se lhe instala a tuberculose pulmonar, e ela deixa o clima úmido de Londres e vai passar uma temporada em Florença. Ali realiza sessões monumentais, sob o controle de cientistas absolutamente materialistas. Mas ela narra também as experiências da vida, que se desdobra nesse país de sombras da nossa imaginação. Quando então o Brasil apresenta médiuns notáveis, fazendo narrativas equivalentes, e aparecem os nobres romances de Zilda Gama, a sensitiva que traz do além-túmulo Victor Hugo, com os mesmos caracteres linguísticos e o estilo extraordinário do grande gênio, do grande vate latino. É nesse período que vai aparecer Nosso Lar, a obra grandiosa do espírito André Luiz, narrando-nos dessas experiências da vida fora do corpo físico. Nós que estávamos acostumados a pensar ser o campo material, o campo real. E André Luiz, o médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro e que depois da desencarnação mantém contactos psíquicos com o jovem médium de Pedro Leopoldo, que dialoga com ele. E um dia o médium lhe pergunta: como é o nome do senhor? Tão fascinado estava com a presença desse espírito nobre. Dormia então Chico Xavier ao lado de um irmão seu no mesmo quarto. No momento deste colóquio, seu irmão, por parte de pai, estava adormecido, e o espírito nobre, que desejava o anonimato, olhou para o irmão de Chico dormindo e disse: chama-me André Luiz, o nome do teu irmão. E a partir daí, nós vamos conhecer esse espírito admirável que nos traz a revelação da vida além do véu e tira a sombra do país de lá, para que nos possamos preparar para a grande viagem de volta, para que logremos realizar a fusão do ego no self e mantenhamos a nossa individualidade de espírito eterno, ou melhor, de espírito imortal, assinalado pelas bênçãos de Deus. E surge Nosso Lar. A obra é recebida com certa frieza, porque ainda não sentia uma revelação do quilate que a obra narrava, através desse repórter extraordinário de que se fez o eminente médico. Em Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, André Luiz é essencialmente um repórter que narra as lições preciosas dos espíritos iluminados com os quais convive, para dar-nos uma ideia aproximada do mundo das causas, nós que vivemos no mundo dos efeitos. E a partir então de Nosso Lar, a reação logo se fez de imediata. Narrou-me oportunamente Chico Xavier que ele recebeu centenas de cartas de pessoas revoltadas com a informação e de alguns ditos espíritas que naturalmente acreditavam no céu de algodão, neste céu de fantasia das quimeras tradicionais, nesses arquétipos ancestrais dos mitos, incapazes de penetrar e de conhecer a realidade, porque ela afeta profundamente o nosso comportamento. E o Chico, assustado, da pequenina Pedro Leopoldo, acusado de mistificador, de farsante, de ser um alucinado que trazia as páginas absurdas da sua imaginação em delírio para poder oferecê-las como se fossem da realidade, ele fica
receoso, e quando André Luiz lhe fala que pretende escrever um outro livro, o segundo, Os Mensageiros, ele recusa-se. Não posso, meu irmão. O livro foi mal recebido. Eu tenho uma vasta correspondência de pessoas acusando-me de farsa, de pessoas criticando-me, dizendo que são delírios. Eu me recuso. E por que te recusa, Chico? Porque não tenho certeza. Claro que eu tenho certeza do irmão, do benfeitor, mas eu não sei exatamente como é esse mundo a que o senhor se refere. Ele disse, não há problema, Chico, eu te levarei lá. Tu vieste de lá e te olvidaste, mas eu te refrescarei a memória, com permissão de Emmanuel, levando-te no aeróbus. E Chico descreve-me o aeróbus e narra que naquela noite, adormecido através de passes magnéticos que lhe foram ministrados pelo Espírito André Luiz, desloca-se do corpo, através do desdobramento parcial do ser que somos, e levado até o aeróbus que o aguardavam num ponto especial da cidade de Pedro Leopoldo, ele agora vai atravessar a distância. Eu naturalmente pensei que fizesse uma grande vertical na direção de nosso lar. E ele disse, não, ele foi obedecendo à rotação da Terra, como mais tarde os foguetes iriam demonstrar ao colocar em torno do nosso planeta os satélites artificiais. E ele chega a nosso lar, esta anciona, a grande nave de natureza psíquica, a construção ideoplástica, e ele salta e deslumbra-se com esse lugar abençoado e lembra-se do Parque das Águas. É claro que a expressão água é apenas para nos dar uma ideia aproximada, porque é muito difícil falar de coisas desconhecidas com palavras conhecidas. E ele vai contemplar as fontes que regurgitam, as fontes maravilhosas que despedem cascatas luminosas e que nada mais são do que formações de energia. E ali ele percebe pela primeira vez que o som tem cor e as cores têm som. Mais tarde, em 1952, foi publicado em língua portuguesa um livro de autoria de Aldous Huxley, um grande cientista inglês. O livro se intitula As Portas da Percepção. Aldous Huxley fez uma experiência com ácido lisérgico número 20. E ele narra na gravação, diante de outros cientistas, que ao se deslocar da matéria, ele entra no mundo musical. As cores vibram melodias, as melodias têm cores. Chico Xavier, em 1948, já me narrava isso, antes que o grande cientista o demonstrasse. Depois ele vai levado a algumas câmaras de retificação, aos lugares de sofrimento, onde estão aqueles que necessitam de ajustar-se à psicosfera desse mundo maravilhoso que é apenas uma colônia, uma das miríades de colônias que se multiplicam em volta do orbe terrestre. E por fim, porque se alongava a visita, naquele lugar em que há uma luminosidade estranha, embora obedeça ao mesmo fuso horário da Terra, ele se recorda do ministério, o mais elevado, e fala com André Luiz da possibilidade de visitar aquele ministério onde Clarencio administrava toda a comunidade. E percebe que há uma luz imensa que verte do alto, que se transforma em uma fronteira entre o ministério da bênção divina e a comunidade. André Luiz diz, não podes. Face à tua situação de espírito encarnado, não podes atravessar, porque isso poderia incidir no perispírito e provocar a tua desencarnação. Então ele vê as luzes, aquela musicalidade sublime e volta à terra. Ao despertar com os olhos banhados de lágrimas, ele dirá, o irmão pode escrever o que quiser. E então vêm as obras, sucedem-se entre a terra e o céu. Vêm as obras científicas. E nesse momento a paisagem terrestre do Brasil aure o conhecimento do mundo, além das dimensões físicas. A visão daqueles indivíduos extravagantes
que são policiadores dos demais indivíduos e estão sempre contra as ideias novas, lentamente foram substituídas essas posturas pela realidade do fato. Não havia nenhum pássaro branco que pudesse demonstrar que os corvos não são negros. O fato e a obra começa a ser vencida. Chega a 2 milhões de exemplares. Quando então, no centenário da sua vida grandiosa e apostolar, surge o filme do mesmo nome. E logo depois de apresentar ao público brasileiro e internacional, porque também o filme já foi passado, por exemplo, no Congresso em Valência, no Congresso Mundial, e em alguns outros lugares, mais de 2 milhões de pessoas tomaram conhecimento da vida no plano espiritual. Dizia-me o presidente da Federação Espírita Brasileira que para vender 2 milhões de exemplares foram necessários quase 60 anos. E em 15 dias, 2 milhões de indivíduos viveram nosso lar. Estiveram em nosso lar, passaram pelas câmaras de retificação, assustaram-se os que tinham a consciência bastante perturbada e que ficaram com medo de ir para lá, se merecerem, porque há regiões ainda menos gentis do que aquelas narradas por André Luiz, mas também aqueles outros que vivenciaram os momentos inolvidáveis da senhora Laura, delícias, desse notável médico que vive as experiências da dor para poder então desdobrar a misericórdia divina no próprio modus vivendi, no modus operandi. E nós passamos a entender a vida espiritual de uma maneira fascinante, simples, que não poderia ser diferente. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, o Espírito Joana de Ângeles disse-me um dia: meu filho, se em alguma oportunidade você sentir-se fora do corpo, se você tiver ocasião de observar o corpo, chamar por alguém e ninguém lhe responder, você já desencarnou. Então, fique no lugar até eu chegar. Eu guardei isso com todas as letras. E certo dia, eu dei-me conta que estava fora do corpo. Então, olhei para a minha cama e lá estava eu. Meu Deus, o susto! Eu disse: que se passa? E logo de imediato chamei o amigo com quem nós residimos faz mais de 60 anos, Nilson. Chamei-o várias vezes, nada. Eu digo: meu Deus, eu morri. Lembrei-me de meus pais e atravessei a parede, fui até o quarto em que estava minha mãe. Chamei-a, nada. Eu digo: estou morto realmente. Vou voltar correndo para perto do corpo, porque aqui neste país eu não entendo de nada. E voltei. Só então me dei conta que havia atravessado as paredes sem que eu percebesse. Então eu fiquei ainda mais assustado. Estou desencarnado realmente, mas eu desejei driblar a morte. Deitei-me, encaixando no corpo, e logo eu me levantei. E o corpo não se moveu. Então eu digo assim: estou morto. Agora eu tenho que esperar chegar Joana de Ângeles. Quando ela apareceu, ao invés de eu sentir-me feliz, eu chorei: minha irmã, eu estou desencarnado. Ainda não. Eu não gostei do ainda, que era sintoma do que ia acontecer. E o que está acontecendo? Nós vamos fazer uma viagem, Divaldo. Nós vamos conhecer o mundo real, de onde todos nos originamos e de onde você veio. E levou-me à minha primeira experiência fora do corpo. À medida que os anos se passaram, eu me fui acostumando até o dia que tive um infarto do miocárdio e senti-me totalmente fora do corpo. Nessa oportunidade, estavam vários amigos, alguns médicos, foi depois de uma reunião. E então, eu estava caído e o meu filho, o médico, dizia: tio Divaldo acaba de morrer. E massageava meu peito. As pessoas choravam. E eu digo: será que é de alegria? Porque a gente nunca sabe. Às vezes se chora dizendo: graças a Deus, antes ele do que eu, e etc. E então eu digo: meu Deus, o que é que eu faço? Vou esperar a Joana de Ângeles, porque eu chamei um, chamei outro e ninguém me atendeu. Nesse momento veio minha mãe, que estava desencarnada. E eu lhe disse: mãe, eu já desencarnei. Ainda não, meu filho.
sempre ainda, e há de demorar-se muitos ainda. Então eu lhe inquiri, mas o que se passa? Os bons espíritos estão examinando se você fica ou se você volta. Eu disse, mãe, vá lá interceder por mim. Quem já viu uma mãe dessa? Imagine a senhora, mãe, pelo amor de Deus, vá lá, vai interferir para que eu volte à terra. Tenho tanto que fazer. Estou tão jovem, 64 anos, tão jovem, adolescente. Ela disse, então, meu filho, vamos ver. E desapareceu. Neste momento, eu fiz a prece mais ardente da minha vida. Curioso que naquele primeiro fenômeno eu me toquei e eu senti. Era sempre uma coisa que me confundia na minha ignorância, a sensibilidade. Já que eu estava num campo de energia, teria uma sensibilidade física, entre aspas. Sim, temos a sensibilidade física. Então eu me apalpei, sentia um pouco de dor no peito, quando então eu disse, meu Deus, para o Senhor, se eu ficar, não muda nada. Se eu sair e voltar, também não muda nada. Então tenha misericórdia de mim, dê-me 10 anos de vida. Quanto eu me arrependi. 10 anos de vida. Porque para o Senhor não muda coisa nenhuma. Nesse ínterim, minha mãe voltou e disse, meu filho, acabas de receber uma moratória, voltarás ao corpo para continuar a tua trajetória. E eu perguntei, por quanto tempo, mãe? Não, eles não disseram. E neste momento eu desperto com a dor dilaceradora. Aí eu vou atravessar o longo período de uma área profundamente afetada. O médico cardiologista, depois de me examinar, prognosticou 2 meses de vida física. Se eu fizesse repouso absoluto, mudasse toda a minha forma de viver, a alimentação. Então eu assim fiz na medida do possível. Até um dia em que a mesma Joana de Ângeles, era um dia de reunião mediúnica, acercou-se da minha cama e eu prostrado com as dores de angina, ela me perguntou, que fazes? Eu digo, que guia espiritual é este? Que não sabe que eu estou numa situação dessa? Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto. E a senhora pergunta, que faço? Eu disse, pois é, Divaldo, porque tu não estás falando comigo que estou 100% morta. Então levanta-te da preguiça e vamos trabalhar. Eu disse, mas não é preguiça, é recomendação médica. E quanto tempo ele te prescreveu de existência física? Se eu obedecer, 2 meses. E se não obedeceres, volto de repente. Então, que voltes de repente com a enxada na mão. Vamos à sessão mediúnica. Eu lá estou esperando-te. Eu digo, Ave Maria, esse espírito quer me matar. Não é possível. Naturalmente eu chamei alguém para me levar até um outro edifício onde realizávamos a sessão mediúnica. Cheguei ofegante, com dores, com sudorese abundante. E então Nilson perguntou-me baixinho, foi Joana? Eu digo, nem te conto. Porque eu acho graça que há pessoas no movimento espírita que os guias elogiam, que os guias oferecem viagem, que os guias dão presentes. O meu, de maneira nenhuma. É de uma austeridade impressionante. E às vezes eu digo em tom de humor, pelo amor de Deus, não queiram guia mulher. E ainda mais que foi religiosa, porque está acostumada com aquela disciplina emanuelina e querem que a gente viva dentro da mesma disciplina. Muito bem, fui à reunião, participamos da atividade da reunião mediúnica, que é o momento de comunhão com o mundo espiritual. Fiz um transe, ela mesma comunicou-se por psicofonia, psicografei. Veio uma entidade muito sofrida para receber o pábulo da inspiração divina, enquanto eu me encontrava fora do corpo, entre os espíritos que se comunicavam, porque a vida continua em todas as suas dimensões. Estava fora, portanto, do mundo material, no mundo espiritual. Então, como eu não sou de falar muito, eu olhei para Nilce e disse, nem te conto a dor. Desapareceu. Ela surge do outro lado da mesa e me diz, agora, meu filho, vá descansar para não perder as energias que nós lhe demos. E eu fui recuperando-me. Voltei à atividade da divulgação doutrinária, mesmo com dores, às atividades habituais. Nesse ínterim, 6 meses após,
desencarnou meu médico cardiologista. E eu fui ao seu enterro e proferi uma palestra, uma prece maravilhosa, porque era ele quem tinha desencarnado. Então se passaram os meses e eu contei aqui, recordo-me, que quando se passaram os anos, um espírito muito amigo me disse: Divaldo, tu não és uma pessoa lúcida. E eu perguntei: mas por quê? Não sou um gênio, mas também não sou um hebetado. Porque tu pediste a Deus 10 anos. Sim, que passa? Só faltam 1 ano e 2 meses. Eu disse: bem, mas é que quando eu pedi 10 anos, no meu inconsciente eu tinha pedido até o ano 2010. Ele disse: vou dar-te um conselho. O espírito Humberto de Campos estava um dia reunido conosco e contou a seguinte anedota, que alguém chegou a Deus e lhe perguntou: Senhor, eu tenho muita dificuldade de entender a eternidade. Era um espírito desencarnado. Por exemplo, 1 bilhão de anos no relógio terrestre, para vós que tempo é? E Deus disse: 1 segundo. Nossa! E 1 bilhão de dólares. Na nossa economia, quanto vale? 1 centavo. Ô Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus respondeu: espera 1 segundo. E então ele terminou dizendo: Divaldo, sempre que tu tenhas que pedir a Deus alguma coisa, sempre pede muito. Porque se Deus estiver de mau humor, o Deus antropomórfico, ele corta metade e tu ficarás. Então eu já passei de 2010. Estou fagueiro, porque já está terminando, graças a Deus. Ainda falta algo. Mas nesse ínterim, quando eu completei 80 anos, eu havia recebido o convite para o Congresso Mundial, que teria lugar na Espanha. E eu então olhei e disse: meu Deus, daqui a 3 anos eu não vou responder. Porque daqui a 3 anos eu estarei o grupo da melhor idade, que eu sempre falo no momento da entrada dos aviões. E eu fico olhando o grupo da melhor idade como é. Então eu não respondi. Mas eu psicografo o espírito Joana de Anjos diariamente às 9 da manhã, quando estou em Salvador. Ela vem, escreve, você vai, eu digito e vou atender os outros compromissos. E certo dia, ela se me apresentou, ditou a mensagem, eu voltei-me para o computador e quando eu estava digitando, ela permaneceu e chamou minha atenção, era a primeira vez. Eu continuei um pouco mais e ela sorrindo. Eu disse: vou aproveitar. Eu disse: minha irmã, imagine, eu tenho um convite para o ano 2010, era 2007. Eu não sei o que dizer. Aceite, meu filho. Eu disse: então eu vou viver até lá. De imediato, eu respondi ao meu amigo, ao Salvador: se tudo correr bem, eu estarei aí. Passaram-se 3 meses e eu recebo do Paraná um convite para o ano 2013, quando uma instituição completa 100 anos, uma instituição muito querida. Eu digo: mas também assim está exagerando. Eu estarei com 86 anos, estarei aquele bagaço humano. Eu nem vou responder. Menos de uma semana depois, estou psicografando, termino, vou para o computador e ela permanece. Eu aí já estava lúcido e disse: minha irmã, e tomei uma postura um pouquinho pusilânime. Minha irmã, os amigos são tão gentis. A senhora imagine, estou convidado para o ano 2013. Eu estarei com 86 anos. Eu não sei o que responder. O que é que a senhora acha? Meu filho, muita prece, muita prece. Então eu respondi para os amigos: para 2013, muita prece, muita prece. E estamos, portanto, orando. Quero dizer que o mundo espiritual é o mundo real, de onde nós viemos para a Terra e para onde retornamos todas as noites, através do desdobramento parcial pelo sono, quando nos encontramos com aqueles com os quais nos afinizamos, com aqueles que são muitas vezes nossos verdugos, nossos adversários, e nos levam a regiões dolorosas, onde experimentamos a sevícia da sua impiedade, dando lugar aos primeiros sintomas de futuras depressões, de futuras obsessões, ou somos levados
a regiões gentis, onde nos renovamos às atividades espirituais de socorro, àqueles que somos médiuns, para os desdobramentos das atividades de consolação, que são a continuação das nossas memoráveis sessões mediúnicas. Então, como disse Plotino, para podermos entender o uno só com a emoção, o intelecto e a ciência são insuficientes. É necessário, portanto, conforme aquela fissão do ego e do self, que façamos a união desse eixo ego-self, iluminando a sombra da nossa inferioridade, esse arquétipo que também está no self, que nós demos lugar ao espírito que somos, para que ele ame, para que ele realize as tarefas de autoiluminação, lutando sempre contra as suas más inclinações, como estabeleceu Allan Kardec. Vivemos um momento grandioso. A doutrina espírita, como disse Kardec, o espiritismo está no ar, está nas ondas hertzianas. Podemos pegar através dos canais das televisões. O espiritismo pode adentrar-se na intimidade das nossas casas. A orientação saudável da codificação kardeciana está ao alcance da nossa mão para poder espantarmos o fantasma do sofrimento, para podermos conseguir o sorriso da felicidade, mesmo que o coração esteja banhado de lágrimas. A felicidade chegará logo depois que ressarcirmos os erros que praticamos ante os tribunais da consciência cósmica. Que período de bênçãos, apesar da violência, da drogadição, da sexolatria, do alcoolismo, apesar dos disparates, das injustiças sociais, da criminalidade, brilha uma luz diferente, apontando os rumos de plenitude para a humanidade. É o Espiritismo, trazendo Jesus de volta e convidando-nos a uma profunda reflexão, a reflexão do amor. Que sejamos nós aqueles que vivem a honra de amar, sem a preocupação de recebermos a resposta do amor. A resposta do amor é o ato de amar. Quando se ama, se é psicologicamente maduro. Quando se deseja o amor, se é psicologicamente infantil. Por isso ele disse que vos ameis uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. Então, nesta hora grave, quando a sociedade estertora e a grande transição se opera lentamente, que contribuamos para que o mundo seja melhor, que cada um de nós dê a sua quota, mínima que seja, não revidando mal por mal, perdoando as ofensas, mesmo que as não esqueça, porque esquecer é da memória e não devolver o mal é do sentimento. Formemos este grupo de almas que cantam o hino da imortalidade e braços dados e corações em prece. Com a nossa mente voltada para Deus, não reclamemos das injunções dolorosas, que são importantes em nossa trajetória iluminativa. Que, ao contrário, digamos, meu Deus, eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na multidão, que choram, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora
no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos que atendem às dores e vigílias de todas as vidas, os suores e as amarguras, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, amargurados, imobilizados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se é uma favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um lar para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um teto para cobrir, nem um cão para me acompanhar, nem assim reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.